Boa tarde a todos. Eu sei que o café é convidativo e o tema de nulidades perde de longe dele, né? Mas eu vou tentar fazer aqui para vocês, hoje, um panorama do que seria esse regime de nulidades no novo CPC. A gente tem vários paradigmas que a gente andou quebrando com a edição do novo CPC. A gente falou aqui, parece do Dr. Pedro Miranda, a quem eu agradeço o convite de estar aqui hoje, né, pela ESA Santa Catarina, aqui em Chapecó, minha primeira vez aqui em Chapecó, então agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas foi dito aqui que a gente teve várias mudanças, né, no CPC, e o regime de nulidades não foi diferente. A gente precisa, então, talvez, enfrentar essas mudanças com a cabeça um pouco aberta, para tentar tirar dessas mudanças algo novo, né, que a gente possa aplicar o processo civil de uma forma um pouco diferente. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, eu não sei que horas ela vai aparecer. Ah, está lá. Então, vou começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre formalidades, ou nulidades, ou processo, é burocracia, né? O processo é uma burocracia, é um procedimento feito para se alcançar uma finalidade, né? Assim como a gente vai no fórum, ingressa com a petição inicial, agora não mais, agora é no sistema eletrônico, mas a gente vai lá no site do TJ, protocola a petição inicial, recebe a intimação, e aí se manifesta, aí vem a sentença, a gente apela, mas o processo é isso, é como se fosse um procedimento normal para a gente tirar o passaporte, né? E hoje em dia a gente falar de procedimento, de burocracia, está feio, né? É feio a gente falar de burocracia. A gente está falando, inclusive no país hoje, que a gente tem que acabar com a burocracia, ou melhorar essa burocracia, deixar ela menos burocrática. Eu não sei como que a gente pode conseguir isso, mas, enfim. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é: processo é uma burocracia e que não é dispensável, ela é imprescindível para a gente poder alcançar essa finalidade que é a sentença, que é a justiça, o próprio funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro. A gente precisa ter um formato. Esse formato, ele é um formato que reflete muito a cultura do momento em que ele existe. Se a gente pensar na antiguidade, quem gosta muito de história do direito, vamos lá, o Código de Hammurabi, Código de Manu, coisas muito antigas, coisas de 5.000 anos atrás, lá já existia processo, né? E lá o processo era bem complicado. Então, se você não seguisse lá o processo com aquela origem divina, você não tinha o direito. E lá o processo era muito, o conceito de processo era muito ligado com o próprio conceito de direito subjetivo, uma coisa muito distante da gente hoje. Mas a gente evoluiu, a gente passou pela Idade Média, né, até um pouco antes da Idade Média, a gente passou também pelo direito romano, as origens do direito romano, a actus judicati, né? Então, se você não tocasse o devedor na frente do pretor de um jeito que deveria ser, do jeito que dizia as ações da lei, então você perdia a ação, você não tinha o direito, né? Se você não recitasse as palavras do jeito que elas deveriam ser recitadas, por mais que você dissesse com o mesmo sentido, ou em ordem diferente, mas o mesmo conteúdo, você não tinha o direito. A gente evoluiu, passou pelo liberalismo, a gente está hoje aqui, né, dentro de um sistema bem avançado cultural, a gente imagina hoje, daqui a 5 minutos a gente vai olhar para trás e vai falar que a gente era atrasado. Mas, em comparação ao passado, a gente está bem evoluído. E a gente fica se perguntando, bom, se eu interponho recurso com a guia errada, e aí, o que eu faço? Não é uma formalidade, o recurso está lá, minhas razões estão lá, o que está acontecendo? Os problemas são os mesmos. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é que a burocracia é necessária, até para um instrumento de proteção da parte contra o Estado, contra o poder estatal, contra o poder vigente. Então, para a gente preservar nossas liberdades individuais, a gente precisa ter uma proteção contra o Estado. E o processo é uma dessas proteções que nós temos. Tanto é que, no comecinho do século XX, vem um cara, um alemão super famoso, né, para quem gosta de estudar em direito alemão, tá? Tem traduzido também para outras línguas, mas é um cara chamado Niklas Luhmann, e ele diz o seguinte: olha, a sentença vale, a sentença é legítima, a gente tem que cumprir as sentenças judiciais porque elas foram produzidas dentro de um procedimento. Ou seja, a legitimação ela é tirada do procedimento, ou seja, a sentença é válida em termos ontológicos, em termos até sociológicos, porque ela foi produzida dentro de um processo pré-concebido, um processo que vale para tudo e para todos. Tudo bem, a gente passa desse ponto, então, que a burocracia é necessária, que ela precisa estar lá, e a gente passa, então, para o que está vigente hoje em todos os ordenamentos jurídicos. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que são os 2 predominantes, que é o sistema do civil law, que é o nosso, muito fundado no positivismo, no formalismo, né, em que as formas e a rigidez desse procedimento é preponderante.
Em contraponto, tem o common law, todos nós sabemos, países anglo-saxões, Inglaterra e Estados Unidos, então, onde o sistema é fundamentado nos precedentes, onde a flexibilidade do próprio procedimento é a regra, né? 2 exemplos aqui, nos Estados Unidos, a gente tem o pre-trial e o trial, que são procedimentos muito simples sob o ponto de vista do positivismo, porque as partes comandam isso. As partes fazem inscrição de testemunhas no escritório do outro, um entrega documento para o outro. É um mundo muito distante do nosso, né? E no direito inglês, o processo é bem interessante, apesar de ter um Código de Processo Civil agora, de pouco tempo, mas até então não tinha Código de Processo Civil. O juiz fazia o case management, ou seja, ele criava o processo ali na hora, com base nos precedentes, é certo? Mas havia uma disposição muito grande, um poder muito grande do juiz dele poder decidir qual era o procedimento e de fixar esse procedimento ao longo do próprio processo. Bom, o que a gente tem hoje, para tirar aqui desses 2 sistemas que são preponderantes no mundo inteiro, é que a tendência é de um equilíbrio, de uma aproximação desses 2 sistemas, um pouco positivista e um pouco de precedentes. Tá? Dentro dessa tendência de equilíbrio, então, a gente tem algumas questões aqui de princípios que a gente tem que fixar, ou pelo menos relembrar, né? A gente tem aqui, a primeira questão é, bom, mas a gente está tratando de princípios processuais ou regras processuais? Esquece essa diferença, né? Isso foi muito discutido no direito constitucional, né? Tem uma doutrina muito fundamentada nisso, né? Do Alexis, a gente pode até pensar no Dworkin também, mas para quem quer estudar a fundo isso, o que importa é que a gente tem que fixar premissas, tá? Quais são as premissas, então, que a gente tem que fixar num sistema de invalidades ou de nulidades processuais? Está certo que o direito civil, o direito material, tem a sua política de nulidades, de invalidades própria. E aí cada ramo do direito pode ter uma. O fato é que o processo civil demanda, talvez, uma aplicação um pouco diferenciada. E por isso que a gente pode até falar de uma teoria das invalidades ou das nulidades dentro do processo civil. Bom, a primeira coisa é que a liberdade individual ela tem que ser limitada, ela tem que ser garantida contra o Estado por meio de um processo. É óbvio que o processo pressupõe uma forma, desde que essa forma também possa, não ela por si só, afastar o próprio desígnio, o próprio objetivo dela. Se a gente tem um processo para alcançar uma sentença justa e legal e socialmente aceitável, a gente pode fazer com que essa mesma forma deturpe o sistema e produza uma sentença que seja ilegal, uma sentença que seja injusta, uma sentença que seja até mesmo contrária ao direito. A gente tem, então, nesse contexto, a instrumentalidade das formas, que todos nós já conhecemos. A gente tem aqui uma série de brocados que vem desde o direito romano, né? Não tem nulidade se não houver prejuízo, isso é a própria materialização da instrumentalidade, o processo visto não como um fim em si mesmo, mas como um fim para se alcançar um objetivo, respeitando diversos escopos, aí, puxando a doutrina do Dinamarca, onde a gente tem um processo para resguardar um escopo, tendo como um escopo social, um escopo político, um escopo jurídico, para tentar unir tudo isso e proferir uma sentença que seja lícita, seja aceitável do seu ponto de vista jurídico e do seu ponto de vista social. A gente tem uma série de questões aqui que a gente pode levantar desses princípios, mas o fato é que, dentro dessa perspectiva de princípios, a gente tem já como se fosse um cansaço. Então, a gente vem aplicando esses princípios há muitos anos, desde o início do Código de 73, quando ele foi instituído, coisas remanescentes, inclusive, do sistema do Código de 39, o sistema das ordenações do Reino de Portugal, então, coisas muito antigas, coisas dos 2, 3 séculos para trás, dentro do próprio sistema jurídico brasileiro, né, sem querer falar do sistema jurídico internacional. Mas, esse contexto de princípios, que a gente está muito acostumado a lidar, quais são as críticas que a gente vê? Quais são as críticas que a doutrina e a própria jurisprudência vem consolidando nesse sentido? Primeiro, que a gente tem tratado os vícios, inclusive aqueles vícios que estão previstos em lei, que a gente costuma chamar de nulidades absolutas, ou de nulidades vindas de normas cogentes, como vícios que são dissociados da realidade do caso concreto. Então, são questões que são discutidas antes, definidas antes, inclusive em termos de combinação, ou seja, se você não seguir o procedimento, se você não ajuizar uma petição inicial no fórum, não adianta você ir lá conversar com ele, com o juiz, você não vai ter a apreciação jurisdicional.
Então, esse é uma combinação, é uma forma. Então, você tem que ingressar com a petição inicial. Para você poder recorrer de uma sentença que lhe desfavorece, você tem que interpor um recurso de apelação. Essa é uma outra forma. Se você não faz isso, a lei trata essas consequências de forma muito pragmática. Não fez isso, a consequência é aquilo. Então, a gente vê que a crítica hoje é que essas consequências elas estão um pouco dissociadas do caso concreto. Dissociado, por exemplo, da efetiva participação das partes e da condição das partes no processo. Por quê? Porque se começou a perceber que as formas levadas à sua última consequência, elas impediam a própria obtenção da justiça, o que gerava, então, algo que foi programado para gerar mais segurança jurídica, mais legitimidade, estava afastando a aplicação do direito ou da justiça ao caso concreto. Bom, dentro desse contexto, o que é importante mencionar? Se a gente está falando em críticas àquela posição, àquelas consequências anteriores à própria realização do ato jurídico ou do processo, a gente está falando, então, de antecedentes normativos. A gente está falando de normas que prescreviam consequências antes mesmo de acontecer aquele fato, de acontecer aquele vício. E a crítica que se coloca é que essa visão está ultrapassada. A gente tem que começar a olhar para obter do processo tudo aquilo que ele pode dar para nós, no campo do direito material, pelo menos, que a gente tem que olhar não só o antecedente normativo, mas a gente tem que falar das consequências, tem que falar da aplicação disso no caso concreto, de qual é o efeito que essa forma foi prescrita em lei, ela pode traduzir em uma melhor justiça para o caso concreto. Então, a gente tem que se afastar um pouco desse pragmatismo de vamos definir tudo antes do que acontece e ignorar o que vai acontecer no caso concreto, porque a lei já vai prever isso, para a gente poder evoluir, para a gente poder seguir adiante e conseguir uma justiça melhor. O fato é que o que a gente tem aqui é uma releitura, talvez, do princípio da instrumentalidade das formas, né? E Dinamarca até coloca isso no livro dele, e num livro que ele editou agora, na Nova Teoria Geral do Processo, enfim, com base no Código de Processo Civil, ele até menciona essa questão, falando, olha, o princípio da instrumentalidade das formas, ela tem que ser aplicada com algum critério, e com base no que está acontecendo dentro do processo, nos efeitos práticos do que a gente vai ver de consequências dessas formas que são pré-estabelecidas. Então, a gente não pode aplicar esse princípio de instrumentalidade das formas sem critério, sem ou de uma forma desarrazoada, ou de uma forma cega. A gente não pode simplesmente pegar o princípio e aplicá-los ignorando o que está acontecendo dentro do processo agora. Enfim, seguindo mais adiante aqui. Se a gente quer evoluir, se a gente quer entender que a gente está numa nova sistemática processual aqui no nosso país, a gente tem que, talvez, pensar em novas premissas, né, novos princípios, ou, pelo menos, fazer uma releitura desses princípios. Tudo está baseado, óbvio, a teoria da validade dos atos jurídicos está na perfeição. Então, se você tem um sistema perfeito, um sistema de processual que busca a perfeição, você tem a validade desses atos. Se você tem um sistema que prevê, ou um sistema que é imperfeito, ou seja, de problemas, de vícios, você tem invalidade desses atos, ou seja, esses atos não têm a condição, não têm a possibilidade de deflagrar todos os efeitos que eles poderiam fazer. A questão aqui é a seguinte, se a gente tem, no próprio Código de Processo Civil, princípios básicos de boa-fé, de colaboração, de que a gente tem, né, aquela parte principiológica do Código de Processo Civil, que é o artigo 1 ao 15º, é uma das coisas mais legais, mais importantes e mais técnicas dentro do nosso Código de Processo Civil, e é difícil a gente ver as pessoas falando disso. Mas o fato é que está lá, a base do nosso processo civil novo está lá. Vamos buscar, então, princípios de boa-fé? Vamos presumir, que nem o doutor Pedro Miranda colocou aqui, bom, com relação à advocacia, a presunção é de má-fé, porque o advogado está sempre querendo levar vantagem, burlar alguma regra. Vamos inverter? O Código agora está mandando que isso aconteça. Vamos inverter e vamos pensar, então, que esse sistema, que todo ato imperfeito, ele gera uma consequência de ineficácia. Vamos deixar isso de lado um pouco, vamos pensar no caso de a gente poder aproveitar esses atos de uma outra forma, presumindo boa-fé, colaboração, deveres e até ônus das partes no processo
não só autor e réu, mas juiz e todos aqueles que atuam no processo, peritos, colaboradores, oficial de justiça, enfim, todo mundo. Então, vamos buscar aqui vamos buscar a tendência de analisar todos esses atos processuais sob o princípio da boa-fé, sob o princípio da validade, que tudo isso que foi feito tem uma utilidade. Pode não ter toda aquela perfeição e nem estar apto, em tese, pela lei de um antecedente normativo, de ter aquele poder de aptidão de gerar atos válidos, mas vamos pensar que alguma coisa válida ela pode fazer. Vamos pensar que a gente pode aproveitar esses atos de alguma forma para evitar, até para a economia processual, a repetição de atos ou repetição de atos jurídicos dentro do próprio processo? Vamos pensar. Bom, essa releitura desses princípios, dessas premissas, leva a gente, talvez, a fixar um ponto que é muito importante, que é da onde a gente vai partir desses sistemas de invalidade do CPC. A gente tem que começar a vincular a eficácia do ato jurídico processual, não só a sua perfeição, ou seja, não só com relação a respeito total à sua forma, mas também a outros elementos dentro do processo. Se a gente tem que deixar um pouco de lado o antecedente normativo, se a gente tem que deixar de lado um pouco aquela visão fria de que a interpretação não nos coloca dentro do processo. Se a gente tem que deixar isso de lado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o caso concreto, a gente tem que trabalhar princípios de boa-fé, de colaboração. O que o Código está falando para a gente fazer? Que a gente tem que deixar esses critérios meramente objetivos para fixar a validade desse ato, para tentar, tanto quanto possível, fazer com que os elementos subjetivos da causa, os fatos, a argumentação da parte, a posição das partes, a posição da argumentação dos advogados no processo, seja levada em consideração. Ou seja, a gente está falando aqui que a gente tem que levar em conta também o elemento subjetivo do ato. Quem praticou, como praticou e por que praticou e qual era a finalidade que ele foi praticado. Tá? Ou seja, se a gente tem isso bem entendido dentro de nós, a gente vai chegar a uma conclusão muito simples, de que a invalidade não é um raciocínio reto que partindo de uma imperfeição, gera a sua ineficácia. Não, muito pelo contrário. A imperfeição não vai gerar a ineficácia se, observando elementos objetivos e também subjetivos, a gente puder extrair algo de bom, algo de útil, algo de perfeito deles. Tá? Bom, muito lindo, muito maravilhoso. O que você está falando para a gente aqui, João Paulo? Eu estou falando o seguinte, que o CPC, e agora vindo mais para a terra, né, vamos descer aqui para o nosso dia a dia. O que o CPC diz para a gente? Diz exatamente isso que eu falei para vocês, com outras palavras. A gente já ouviu bastante aqui críticas para o novo CPC. Faz 2 anos que é legal malhar o CPC. Não deixou de resolver vários problemas que a gente tinha no nosso sistema processual, mas a gente também evoluiu em muitas coisas. Então, vamos pensar nessa evolução, vamos pensar nas alterações que ele nos trouxe e vamos ver o que ele está querendo dizer, além do que está escrito no precedente normativo. Primeira coisa, existe um novo princípio do contraditório. Tá? Então, o contraditório agora já vinha sendo muito decorrente daquela visão substantiva do contraditório, falando que o contraditório é algo vinculado não à participação formal das partes, mas àquela participação que gera influência, a capacidade que você tem de poder influenciar o julgador. Bom, se a gente precisa, então, influenciar, se a gente precisa fazer com que o juiz deixe que nós participemos, como? Impedindo ele de decidir por ofício, impedindo ele de decidir sem ouvir as partes. Ele pode decidir de ofício? Pode, mas ele tem que ouvir as partes antes. Ele tem que fazer com que a gente participe. Olha só que interessante. O contraditório agora será efetivo quando ele for substancialmente apto a proporcionar uma participação, uma influência dentro do processo. Outra coisa que a gente falou, boa-fé e cooperação. Né? Os artigos 5 e 6 eles são muito claros nisso. Compete a todos promover a cooperação dentro dos atos do processo. Autor e réu não vão entrar de mãos dadas no tribunal. Isso não acontece. Carnelucci já falou isso há muitos anos, antes de ter até o Código de 73. Falando que as partes elas não são boazinhas, elas não entram bonitinhas, lindas, querendo fazer acordo, como o Ronaldo, como todo mundo que me antecedeu aqui mencionou. É muito bonito, mas as partes entram no processo para brigar. Agora, isso não significa que elas não têm que colaborar para um fim.
elas não têm que colaborar para a melhor decisão possível. Então, você não precisa colaborar com a parte contrária, mas você precisa colaborar com o próprio instrumento de justiça, com o próprio processo, com a própria atividade cognitiva do juiz. Bom, isso nos leva também, na questão dos elementos objetivos e subjetivos, a fazer crer que a gente precisa ter, sim, um olhar maior para os elementos subjetivos. Por quê? Porque se as partes são obrigadas a colaborar, agir de boa-fé, a gente está ressaltando aqui, por exemplo, as preclusões lógicas. Ou seja, não vou poder praticar um determinado ato se eu já agi dentro do processo de forma contrária. É o que a gente chama no direito civil de venire contra factum próprio. Você não pode ter comportamentos contraditórios. Então, se você quer uma coisa, você quer essa coisa, você não pode depois mudar. Aí eu quero recorrer, mas agora não quero mais. Você praticou o ato dentro do processo que era incompatível com o direito de recorrer, de se insurgir contra a decisão. Você não precisa apresentar mais uma petição no processo, falando, eu renuncio ao direito de recorrer. Os seus atos, vistos sob o ponto de vista subjetivo, sob o princípio da boa-fé e da cooperação, também vão te colocar numa situação de preclusões, nesse caso, preclusões lógicas. Ainda dentro da questão da boa-fé, a gente tem aqui que essa boa-fé não é só das partes na atuação do processo. Veja, o juiz também está vinculado a isso, tanto é que, ao interpretar o pedido, ele tem que levar em consideração o elemento subjetivo, ele tem que interpretar o que está escrito lá no pedido e entender o que a parte quer no final. Ou seja, aquela interpretação gramatical não está no pedido, eu não posso mais apreciar isso? Não, 332, parágrafo 2º, fala exatamente que o juiz não pode mais fazer isso. Tem que levar em consideração o que está sendo dito, interpretar para tentar dar mais eficácia àquele ato que, em tese, formalmente, foi viciado. E a sentença da mesma forma. A gente tem que interpretar a sentença da melhor forma possível, prescrevendo aí que ela tenha resolvido a contenda, a própria divergência entre as partes. Seguindo ainda aqui, a gente tem um sistema agora, e eu fiz questão de botar esse PowerPoint gigante aqui, para falar quantos dispositivos legais a gente tem no novo CPC que falam claramente que há uma prevalência do julgamento de mérito daquele julgamento baseado em nulidades processuais. Ou seja, o Código está dando um recado muito claro aqui que esse regime de invalidades ele tem que ser afastado para se prestigiar o mérito. E ele traz vários exemplos. O direito da parte ter o exame de mérito, nem precisaria colocar isso, mas quis reforçar, exatamente para forçar essa ideia geral de que o que é importante é julgar o pedido e não julgar pelo processo. As partes podem suprir o vício, 139, inciso 10. Então, vamos deixar os pressupostos processuais de lado, vamos julgar o mérito. 282, 932, até nos recursos especiais extraordinários, aquela instância extraordinária que a gente sempre se depara com aquela jurisprudência defensiva muito forte do STJ ou do STF. Mesmo assim, o Código colocou claramente, olha, vícios não graves, vícios que dê para ser consertado, que se você puder extrair alguma utilidade disso daqui, você vai passar por cima, você vai oferecer pelo menos oportunidade para a parte ir lá e consertar esse vício. Enfim, relacionei aqui todos esses dispositivos, não vão ficar em todos eles. Mas, com relação ao princípio da flexibilização do procedimento, a gente tinha um sistema do CPC de 73, um procedimento bem rígido, era matéria de ordem pública, o direito era visto, o direito processual era visto como algo oriundo do direito público que não cabia às partes dispor, porque as partes podem dispor de direitos individuais, direitos pelos quais elas podem transacionar. E o processo não, o processo está muito antes disso. O processo é indisponível, até para garantir a própria eficácia da sentença, a legitimidade da sentença. Mas não. Acho que o Código colocou muito claro nos negócios jurídicos processuais, calendarização, o artigo 190 e 200, 191 também, negócios jurídicos processuais. As partes podem, então, sentar e falar assim, esse processo não nos atende, essas formalidades elas não são tão necessárias, eu não quero um processo com tantas formalidades, eu não preciso tanto me defender do Estado a ponto de seguir todo esse código, eu posso abrir mão de algumas coisas e dispor um código, uma regra que seja boa para mim, ou para as partes, ou para o juiz, e aí a gente vai, em consenso, achar esse mínimo denominador comum. O fato é que as partes têm essa disposição hoje sobre o procedimento. A gente não está num case management, lá do direito inglês, onde coloca as partes, o juiz, para decidir como quer, na hora que quer. Mas a gente tem
no mínimo, claramente, uma quebra dessa ordinariedade do sistema em que o processo não pode ser modificado pelas partes. Tá? Enfim, os juízes têm um dever de fundamentação melhor, meus colegas aqui, Molica também mencionou isso, então vai ser difícil incutir na cabeça do juiz que ele tem que fundamentar melhor, que ele tem que trazer as razões, enfrentar os motivos de fato e de direito que a gente coloca, tanto na ação quanto na defesa, nos nossos recursos, mas o fato é que está lá, está muito claro, o 489, parágrafo 1º, traz lá o que é uma sentença não fundamentada. É tamanha a preocupação do Código em querer obrigar ao juiz que justifique, que entre no caso concreto, que trabalhe isso entre as partes. Né? Bom, diante de tudo isso que eu trouxe, o código, eu poderia colocar mais uns 10 slides aqui de outros exemplos, né? Eu estou correndo um pouco aqui, só para lançar para vocês plantar em vocês essa semente. O que a gente pode pensar desse sistema de nulidades? A gente pode chegar ao ponto de dizer que é o fim das nulidades absolutas? Né? Olha, se tudo isso não foi suficiente ainda, eu queria que vocês lembrassem da redação do artigo 244 do Código 73, que dizia lá, quando a lei prescrever determinada forma, vírgula, sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. O que diz o artigo 277 do novo CPC? Exatamente a mesma coisa, menos esse aposto, né, que está lá, sem combinação de nulidade, que eu grifei ali para vocês. Ah, só tirar um pedacinho, o que isso quer dizer? Não, se a redação anterior estava lá escrito que se a lei prescrever uma determinada forma, sem combinação de nulidade, o juiz pode superar esse vício e buscar aí a sua finalidade. Ou seja, se houvesse combinação de nulidade, o juiz não poderia fazer isso. O que o novo CPC está falando, com base em tudo aquilo que a gente já mencionou? Que o juiz pode, sim, se a lei prescrever uma forma determinada, afastar esse vício de forma para aí, então, considerar válido o ato se ele atingir a sua finalidade. Não tem mais a previsão legal de que, se houver combinação de nulidade, o juiz está vinculado a isso. Bom, tudo bem. Se mesmo assim vocês não estão concordando, talvez, com essa proposição, eu coloco para vocês aqui uma proposição um pouco diferente. Tá? Não existe, talvez, no novo CPC, apesar de existir um capítulo específico que fala das nulidades do ato, ou da forma dos atos processuais, não existe lá um artigo que diz, olha, gente, mudou o sistema de nulidades. O sistema de nulidades agora do novo CPC será diferente. Não tem isso. Mas eu poderia dizer que, com todos esses fundamentos, a gente pode afastar, pelo menos, o argumento de que não existe mais nulidade absoluta. Ou, pelo menos, entender que essas nulidades absolutas elas são sanáveis. Veja. Mas, professor, me diz uma coisa, perguntas que sempre me fazem. Mas intempestividade é algo que o STJ e o STF já fixaram. Acabou, não tem. O recurso interposto de forma intempestiva não é conhecido. E aí transita o julgado e o redondo vira quadrado, o quadrado vira triângulo. Se tiver na sentença, a coisa julgada vai manter dessa forma. Pois é. O que eu estou dizendo é que essa combinação de ineficácia ou de nulidade pode até existir, de consequência por ineficácia ou de imperfeição desse ato. Agora, o que o Código está dizendo para a gente é o seguinte, olha, vamos olhar o elemento subjetivo? Vamos. E se o advogado vier no processo e falar assim, olha, desculpa, excelência, eu tive que protocolar o prazo no dia seguinte, por petição, formalmente, tudo bonitinho, porque realmente eu estava indo para o fórum protocolar, era processo físico ainda, e eu fui assaltado, me roubaram, me bateram, fiquei 3 dias internado no hospital, e estou voltando agora, 5 dias depois, interpondo esse recurso, com essa justificativa aqui, com a prova de que isso realmente ocorreu e tudo mais. A lei manda afastar a intempestividade, nesse caso? Para mim está muito claro que manda. E o que é isso? É levar em consideração o elemento subjetivo para fugir daquele raciocínio reto entre prescrição de forma e consequência de ineficácia. Poderia dar vários outros exemplos aqui para vocês, mas meu tempo está acabando. O fato é o seguinte, eu ouso afirmar, não existe mais nulidade absoluta. Por quê? Porque todas essas nulidades, todas essas imperfeições, elas podem ser consideradas incapazes de gerar uma nulidade absoluta ou
de afastar totalmente a validade do ato, se a gente puder olhar o elemento subjetivo, se a gente puder considerar que existem outras formas de você analisar essa questão fora aquela regra do antecedente normativo. Vamos analisar o caso concreto? Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver se a finalidade é a mesma? Vamos ver se as partes estão de boa-fé ou de má-fé? Vamos ver se há uma cooperação? Vamos ver se há um elemento justo que impõe aquele ato, mesmo praticado de forma não prescrita em lei, mas que atinja o seu objetivo. Segundo, as anulidades, então, têm que ser analisadas tanto sobre o elemento objetivo quanto o subjetivo. Isso, para mim, está muito claro aqui dentro do novo CPC. E terceiro, se a gente tem que usar, então, esses elementos subjetivos, principalmente, então, devem ser levados em conta, eu acho que seria uma preponderância da ação das partes no processo. Então, as nulidades têm que ser apreciadas à luz dos sujeitos processuais, de quem está praticando, de como está sendo praticado e qual é a finalidade que está sendo praticada. Isso por tudo, todos os atos praticados, seja pelo autor, seja pelo réu, pelo próprio juiz, e também por todos aqueles que atuam no processo, né, os peritos, os serventuários da justiça, enfim, todo mundo que, de alguma forma, participa desse contraditório. Bom, esses eram os questionamentos, as ponderações que eu queria trazer para vocês. Eu vi muitas pessoas aqui torcendo o nariz, falando, não é bem assim e tal. Mas eu acredito piamente de que a gente vai evoluir para isso, até a gente entender, até a gente decorar onde estão as coisas no código, até a gente absorver tudo isso que está escrito, todas essas pequenas nuances de modificação da redação legislativa, a gente vai levar um tempo. Até a gente chegar no momento de estar com a cabeça aberta, a gente tem que lidar com isso no processo, a gente tem que ler o processo, tem que tomar nulidade na cabeça, tem que pedir para o juiz, tem que apelar, tem que recorrer, ingressar com a ação. Aí a gente vai poder construir, com essa nova base, um novo processo civil. O que eu estou ponderando aqui para vocês é que, pelo menos, abram a cabeça. Vejam que existe uma nova forma de você pensar institutos processuais que, até então, eram verdadeiros dogmas dentro do processo civil. Muito obrigado.